sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, conversamos com Luiz Morando, que é doutor em estudos literários pela UFMG e professor no Centro Universitário de Belo Horizonte. Nossa conversa foi sobre seu mais recente livro, Enverga, mas não quebra, Cintura Fina em Belo Horizonte, publicado agora em 2020 pela editora O Sexo da Palavra. A partir de uma pesquisa minuciosa, com arquivos de jornais, de entrevistas e coleta de depoimentos em comunidades online, Luiz resgatou a história de Cintura Fina, uma travesti negra cearense que viveu em Belo Horizonte entre as décadas de 50 e 80. Cintura era uma figura intrigante que ganhou fama nas páginas policiais dos jornais por não levar desaforo para casa e enfrentar quem quer que fosse. Mas como Luiz demonstra, esse é apenas um lado da sua complexa personalidade. Apesar da pesquisa ter como foco cintura fina, sua vida é representativa das condições de marginalidade de tantas outras travestis brasileiras e também das estratégias que desenvolveram para sobreviver, contribuindo assim para adensar a história do gênero e da sexualidade em nosso país. Além da entrevista, ao longo do episódio você ouvirá a narração de algumas das reportagens utilizadas por Luiz em sua pesquisa. A interpretação é do ator Bruno Pontes, que gentilmente aceitou participar desse episódio. Depois de ler tanto sobre cintura, eu fiquei muito curioso para ouvir a sua própria voz e, gente, eu consegui! O episódio utiliza também algumas sonoras do curta-metragem Derivado da Minha Beleza, dirigido por Fernanda Gomes e Luciana Barros. O curta contém o áudio de uma entrevista concedida por Cintura Fina em 1977 para a Rádio Vivo. Esse é o único registro conhecido da voz de Cintura Fina ainda preservado. Espero que vocês fiquem tão emocionados quanto eu ao ouvi-la. Fique agora com a nossa conversa! Eu me chamo Luiz Morando. Atualmente eu sou professor de literatura brasileira, mas também eu desenvolvo uma pesquisa independente relacionada à memória das identidades LGBTQIA+, aqui de Belo Horizonte. Luiz, eu gosto sempre de começar a conversa perguntando para as pessoas sobre como que elas se interessaram por estudar o que estudam. Como é que foi essa experiência para você de se interessar por estudar a história LGBT daqui de Belo Horizonte e mais especificamente sobre a cintura fina? Bom, Thiago, primeiro eu queria cumprimentar todo mundo aí que vai ouvir o podcast. Também te agradecer a oportunidade de estar aqui falando, conversando sobre o meu livro. O meu interesse ele surge lá no final dos anos 80, quando eu estava terminando a minha graduação, e eu passei a me interessar de uma maneira mais direta em constituir um acervo sobre cultura LGBT por conta própria, de uma maneira inicialmente intuitiva, mas que depois foi se consolidando, se organizando de uma maneira melhor. E, ao mesmo tempo, eu me engajei, a partir de 1992, no Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, aqui de Minas, aqui em BH. E como o início dos anos 90 ainda é um momento em que a epidemia de HIV/AIDS está se acelerando em termos de notificação de novos casos de sorologia positiva ou mesmo de sintomas graves em pessoas que adoecem, e ainda há uma associação, mesmo que falsa, mas muito presente na sociedade, de que determinados grupos sociais são mais responsáveis. Lá no GAP a gente recebia muitas pessoas com HIV e essas pessoas, a maior parte era pessoas homossexuais ou bissexuais masculinos. Então, o meu direcionamento, o meu interesse, que já estava direcionado para essa questão, ela se fortaleceu. E a partir desse momento em que eu me engajo no movimento social de HIV/AIDS aqui em BH, eu passo a me interessar também mais pela memória dos locais de sociabilidade, pela memória do código que homossexuais utilizavam na cidade em anos, décadas anteriores a 1990. E como também uma boa parcela de pessoas
era formada por travestis e ainda mulheres trans. Esse interesse também foi se consolidando em direção a esse segmento, a esse grupo social. Já na virada dos anos 90 para os anos 2000, é que isso vai se consolidar de uma maneira mais enfática, porque aí eu passo a frequentar a hemeroteca da Biblioteca Pública Municipal pelo menos uma vez na semana para começar a fazer um levantamento de notícias de jornais anteriores a 1989, aqui em BH. E o marco inicial era o crime do parque, inicialmente. Lá no GAPA mesmo eu ouvia várias pessoas falando sobre o crime do parque, mas sempre de uma maneira meio inconsistente, com informações que não se juntavam de uma maneira muito coerente. As pessoas não sabiam muito bem falar quando aconteceu o crime, quais eram os envolvidos. Elas sabiam falar de que o Parque Municipal tinha sido cena de um crime entre gays, por exemplo. E aí, quando eu consegui localizar que 1946 foi o ano do crime do parque aqui na cidade, eu delimitei esse período de busca entre 46 e 89, sabendo sempre que a partir de 90 era mais fácil se resgatar notícias, informações dessa natureza. E em meio a essa pesquisa nos jornais, a partir de 1946, foi que eu comecei a me deparar com as notícias sobre cintura fina. E fui me interessando. E como a presença dela na imprensa aqui belo-horizontina é muito recorrente, eu fui me encantando pela figura dela, eu fui me interessando, fui buscando sempre informações mais. Então, ao mesmo tempo que eu tentava reunir as informações sobre o crime do parque, cintura foi uma linha auxiliar aí, uma linha secundária, que com o tempo foi ganhando força cada vez mais, até se tornar no livro que eu publiquei. E entrando aqui já um pouco mais no seu livro, né, Luiz? Você conta a história da cintura fina de uma forma cronológica. Eu acho que a gente pode seguir aqui a nossa conversa também nesse sentido. Cintura, apesar de ter vivido grande parte da sua vida em Belo Horizonte, ela não é de BH, né? Ela é originalmente de Fortaleza. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória anterior à chegada de Belo Horizonte. Pois é, Cintura nasceu em Fortaleza em 1933, de uma família que não estava formalmente constituída, né? Os pais não eram casados e ela é filha única. A mãe dela faleceu no parto e o pai entregou o bebê para 3 tias solteiras criar. São muito poucos os dados que eu consigo consolidar sobre cintura fina em Fortaleza. Mas a partir principalmente das entrevistas que ela deu na década de 70, ela relata que desde criança ela já era identificada como um dissidente de gênero, como a gente diz hoje. Ela já era apontada na rua como Zé Mariquinha. Então, essa feminilidade ou esses gestos, esse padrão que foge a um papel masculino que era atribuído a ela pelo nome, pelo gênero, que foi atribuído a ela desde o nascimento, ela fugia a esse padrão. E ela, ao mesmo tempo, recebeu uma criação, já que era filha única e as tias já eram mais idosas, as tias ensinaram ela a cozinhar, a limpar a casa, enfim, a adotar papéis ou funções domésticas, caseiras, que, em geral, no padrão também heteronormativo, é atribuída apenas à mulher praticar. Ao mesmo tempo, ela, com 14 anos, ela passa a estudar em um seminário onde ela se apaixona por 2 primos. E no seminário acontece uma cena que não é muito clara, de sedução, de namoro, de assédio e de envolvimento sexual. E isso provoca um constrangimento nela, provoca vergonha, ela não sabe como reagir, como declarar isso às tias. Isso deve ter provocado também um escândalo no seminário, com muita certeza. Eu acredito até que ela tenha sido ou expulsa ou, convidada a se retirar do seminário. Os padres devem ter, a direção do seminário deve ter pressionado ela e também com vergonha de declarar isso para as tias, de informar isso às tias, ela prefere sair de casa e vai viver na zona de Meretrício de Fortaleza, que era chamada de Curral das Éguas. Ali ela fica mais ou menos até uns 16, 17 anos, vai para Natal, capital do Rio Grande do Norte, depois
vai para o Recife. No Recife também eu já tenho uma breve notícia dela ali, também vivendo na zona portuária de Recife, no ambiente de trabalhadores do sexo. E de Recife, parece que ela desce primeiro para Rio e depois vem para BH. Ela chega em BH em maio de 53, já com 20 anos, e já bastante experiente nesse ambiente, nesse convívio na zona boêmia dessas cidades por onde ela passou antes. Nasci em Fortaleza, Ceará, em 1903, no dia 3 de maio. Minha mãe é morta desde quando eu nasci. Meu pai veio conhecer depois já da idade avançada, com 14 anos. Fui criado por 3 tias velhas, 3 donzelas. Pecaram desde criança, tanto aquela educação, aquele carinho, aqueles pormenores, né? E derivado a isso, é como se diz o outro, eu escorreguei na casca de banana. E nessa chegada, na década de 50, logo depois ela já se envolve em uma controvérsia com a polícia, né? Que marca aí a vida dela e a trajetória dela também. Conta pra gente um pouco sobre esse caso e também sobre como é que foi esse período da década de 50. Quando ela chega aqui em 53, ela já tem o seu primeiro envolvimento com a polícia. 2 meses depois, ela é acusada dentro de uma situação que acontece numa madrugada na esquina de Guaicurus com São Paulo, numa leiteria, numa situação que gera dúvida. Um frequentador do bar é ferido e a cintura fina é acusada de ter rasgado o rosto com navalha desse frequentador. Mesmo depois, no curso do inquérito policial e ainda da ação penal, mesmo ficando esclarecido que não havia sido ela que havia ferido esse sujeito lá no bar, tanto o delegado quanto o juiz, mais à frente, na ação penal, não faz nenhum movimento para retirar a culpabilidade ou a responsabilidade daquele ato sob cintura fina. Então, com 20 anos, ela já passa por uma situação injusta, ela vai ser absolvida nesse primeiro delito, lá no final o juiz absolve, mas ela carrega essa marca de uma injustiça sofrida. E isso vai ser muito claro ao longo dos anos 50 e 60 também, na trajetória dela, de já começar a partir daí construir uma espécie de ética de vida em que ela se sente sempre no direito de reagir a alguém que a agride, seja por meio de palavras, né, injúria, difamação, algum tipo de gozação, ou até mesmo que a agride fisicamente. Ela se sente sempre nessa situação, principalmente sabendo-se, né, muito experiente no manejo com a navalha, de sempre andar com uma navalha trazida junto ao corpo e saber reagir sempre que se vê acuada por alguém. Então, isso vai acontecer, por exemplo, 3 anos depois, em 56, quando um policial se envolve numa briga também com ela, num bar, na madrugada, ali na zona boêmia, e esse policial parece que tratou cintura fina de algum modo que ela não gostou. Ela reclamou e o policial agrediu fisicamente ela, e ela partiu para cima do policial com navalha. Mas, por outro lado, ao longo dos anos 50, já é muito claro também perceber os envolvimentos amorosos, os desenvolvimentos afetivos com cintura fina. Em 56 também ela vai ter um final de relação com um dos seus companheiros em que ela vai sair violentamente agredida, com mais de 200 pontos que ela vai precisar ter no seu corpo, e inclusive com as marcas, as cicatrizes no peito, no tórax, que é uma espécie de marca que ela vai levar pelo resto da vida. É muito comum a gente ouvir falar pessoas que deixaram registro, né, sobre cintura fina, nessas cicatrizes, uma grande cicatriz que ela traz no rosto, que já é resultado do término desse envolvimento amoroso com o Luiz Baeta Neves, e também no tórax, cicatrizes longas, queloides, que é de outros envolvimentos também, mas esse primeiro. Então, os anos 50 aponta para essas duas
questões, assim, de um grosso modo, e eu posso até acrescentar uma terceira, né? Além desses ferimentos, desses envolvimentos e dessa espécie de ética de vida que ela vai levar para o resto da sua vida, os anos 50 ela é mais solitária na zona boêmia, sabe? A gente não vê, ou pelo menos não há notícias sobre isso, nem nos autos, nem nas reportagens de jornais, ela envolvida, acompanhada de outros travestis. Aparece ela, de vez em quando, acompanhada de alguma trabalhadora do sexo, ali na Rua Guaicurus mesmo, principalmente no Hotel Nova América, que foi o primeiro local onde ela se estabeleceu, onde ela se fixou, que está lá até hoje, na Rua São Paulo, mas é uma imagem mais solitária que ela carrega, embora ela tenha essa amizade com algumas prostitutas. Aproveitando, vale a pena chamar a atenção para essa situação que está muito marcada na memória social aqui da cidade de uma possível amizade entre Cintura Fina e Hilda Furacão. Olha, eu acho que não houve uma relação de amizade forte, como o Roberto Drummond inventa, né, ficcionaliza lá no romance dele, ou como a Glória Pérez vai também resgatar isso por meio de adaptação do livro do Drummond. Eu fiz um rastreamento muito minucioso dos jornais na cidade. Não há nenhuma notícia de jornal sobre Hilda Furacão nos anos 50 aqui na cidade. E até 62 ou 3, quando ela vai embora com o jogador de futebol, o Valentim. E olha que esse ambiente da Zona Boêmia era assunto diário dos jornais, e isso independente de que jornal fosse. As notícias sobre Cintura Fina vai encontrar nas páginas policiais desses jornais. Independente dela ter praticado algum crime mais violento, algum delito mais violento ou não. Mas, enfim, não há nada que comprove, o que não quer dizer que elas não tenham se conhecido, a Hilda e a Cintura Fina, ali na Guaicurus. Até porque ela não tinha clientes no Maravilhoso, que era o hotel que a Hilda frequentou. Então, assim, acho importante a gente começar a desvincular essa associação que é feita quase que siamesa entre Hilda Furacão e Cintura Fina. E aí, no final da década de 50, ela passa um tempo também no Rio, né? Antes de retornar para cá na década de 60. Conta também um pouquinho dessa ida dela para o Rio pra gente. Em 1955, no final de 54 até maio de 55, ela viveu no Rio, que ela se envolveu em pelo menos 3 delitos aqui em BH que geraram, né, os inquéritos e as ações penais. Então a barra dela estava meio pesada. Em uma dessas ações ela havia sido absolvida, que foi aquela primeira, mas na segunda e na terceira ela teve uma sentença para cumprir 7 meses em uma e 8 meses na outra. Então ela cumpriu a primeira sentença, foi libertada, mas quando ela percebeu que havia possibilidade de a terceira sentença também não ser favorável a ela, ela foi para o Rio, passou um tempo lá, mas acabou se envolvendo também, cintura era muito esquentada, né? Acabou se envolvendo lá em 55 com um estivador, feriu a navalha, um estivador, foi preso e recambiado aqui para BH. E mais no final também dos anos 50, depois de já ter se envolvido em outros delitos aqui em BH e de perceber que a chapa dela estava esquentando, ela foi para o Rio para tentar esfriar essa situação. E lá no Rio, aí é uma lacuna que eu não consigo preencher no livro. Lá no Rio ela se envolve em alguma situação e vai cumprir pena no presídio de Ilha Grande. E lá no presídio de Ilha Grande é bacana essa passagem, que é reveladora da vida das travestis em presídios, não apenas do Rio, isso em qualquer outra capital. Aqui em BH mesmo, ela já havia apontado para isso. A Cintura Fina fazia programas sexuais dentro do presídio da Ilha Grande, e o jornal Última Hora faz uma reportagem sobre o presídio, e em uma das reportagens, Cintura Fina aparece, e ela é fotografada se preparando para atender um dos presos, um dos clientes dentro do presídio de Ilha Grande. Então, assim, desde o começo, claro, ela se envolve com programas sexuais, é uma das atividades laborativas dela ao longo da vida, além de ter sido cozinheira, costureira, faxineira, ter gerenciado hotel na Rua Mauá nos anos 60. Então, Cintura Fina, mesmo ali no final dos anos
anos 50, no presídio de Ilha Grande, ela não se isenta de continuar a ser uma trabalhadora do sexo ali dentro. O que mostra também uma certa tolerância, né, dessas instituições, né, a essas práticas. Sim. E há coisas que, inclusive, nos surpreendem, né? Porque você narra, por exemplo, a existência de celas já específicas para travestis e homossexuais desde aquele período, né? Mesmo que o que hoje é uma política oficial, né? Mas que, de alguma forma, informalmente, já existia há mais tempo. Sim, aqui na Casa de Correção, aqui em BH mesmo, em 54, ela revela, né, ou pelo menos ela menciona que ficou presa numa cela reservada para homossexuais. Inclusive, na primeira vez que Cintura Fina esteve no presídio de Ilha Grande, lá no final dos anos 50, ela conheceu Madame Satã dentro do presídio. Como eram 3 prédios, elas não estiveram presas no mesmo prédio. Mas como havia uma certa liberdade de trânsito dos prisioneiros ali, de quem estava cumprindo pena, entre os prédios, a Cintura Fina conheceu e conviveu. Ela brinca numa entrevista que era uma lá e outra cá, que elas não se envolveram sexualmente, elas não se envolveram amorosamente, mas era uma lá e uma cá e elas se respeitavam. E isso é interessante, porque, em geral, há uma tendência aqui em BH em associar a imagem de falar que Cintura Fina é a nossa Madame Satã, de que Cintura Fina corresponderia àquilo que Madame Satã foi no Rio. Eu acho que não é tanto assim. Eu acho que Madame Satã não teve essa performatividade feminina de maneira tão extensa quanto Cintura Fina teve, sabe? Mas eu digo mesmo no dia a dia. A Satã, ela tem mais de um certo tom, de uma certa aparência de masculinidade. Cintura não. A Cintura, ela performava mais uma feminilidade. Embora, claro, a gente sabe que quando ela vai brigar, vai lutar, vai entrar numa disputa física, ela vai usar de uma força física que ela tem e que demonstra aí uma certa masculinidade, uma certa vantagem, inclusive. Não só de saber lutar, mas de força mesmo, né? E de saber manejar também a navalha. A gente nunca deve esquecer isso. Mas Cintura, ela sempre performou essa imagem da feminilidade, usando vestido, vestimentas femininas, pintando cabelo, esmalte nas unhas, pinçando sobrancelhas, se maquiando, usando sandália feminina, enfim, e isso muito frequentemente ao longo dos anos 50 e 60. E nos anos 70, ela passa a ter uma imagem mais andrógina, em que ela mistura esses traços, nunca totalmente abdicando dessa imagem feminina. Deixa eu aproveitar aqui um gancho, até para a gente discutir isso um pouco mais, porque é interessante mesmo, não só a performatividade, mas a gente consegue capturar em algumas das entrevistas que ela vai dando, e alguns dos depoimentos também isso, né? Como ela vai transitando, ora se referindo a si no masculino, mas em várias vezes insistindo em ser tratada no feminino. Algumas vezes, inclusive, ela chega a falar eu sou mulher, né? Com essas palavras. E em determinado momento, mas no final da vida, ela até abandona um pouco o nome Cintura Fina, mas aí ela opta por um outro nome feminino, acho que, não sei se Dona Zezé. Então ela insiste nisso. Tudo bem que ela transita, óbvio, né? Até porque a transexualidade e travestilidade, da maneira como a gente entendia hoje, principalmente ali na década de 50 e 60, não era exatamente isso, né? A gente não pode confundir, né? Apesar que no final da vida dela, 90, 80, já era algo mais conhecido, né? Mas acho que é importante enfatizar isso. Ela se apresenta e pede para ser apresentada assim, né? Sim. Essa frase que ela fala, eu sou mulher, eu nasci foi para os homens. Essa frase é tão bacana no momento e para quem Cintura fala. Ela fala essa frase em 1964 para um delegado durante um depoimento de um dos delitos que ela cometeu. Ela espancou um sujeito, ela cantou o sujeito reagiu, falou que não queria, deu um tapa no rosto dela. Um tapa no rosto, ou alguém tocar com a mão nela de mau jeito, isso já detona uma ira na Cintura, que ela considera que é desrespeito à imagem dela, desrespeito à pessoa dela. Então ela espancou esse cara, deixou o cara quebrado no chão, e ela vai ser levada então, para a delegacia, e no depoimento que ela presta, ela fala isso. Eu sou mulher, eu nasci, foi para os homens. Isso é a maior declaração que ela fez
dessa performatividade, desse autorreconhecimento. Ela não é, e passou a não ser, desde os 14 anos, aquela pessoa para quem foi atribuído o gênero masculino, para quem se queria impor um papel social masculino. Então, ela recusa isso a partir dos 14 anos e, em 64, há essa declaração para uma autoridade policial. E a gente deve se lembrar aqui que a convivência dela com a polícia nunca foi também dessa forma como, em geral, as pessoas falam até hoje, né? Que ela era avessa à polícia. Não, é uma relação que ela vai construindo com o tempo, que tem um grau bem forte de amizade, de relação respeitosa, de relação de reconhecimento, de relação de que a polícia é uma autoridade. Então, há vários relatos de policiais, e não são relatos assim, colocando a cintura fina no lugar subalterno, não. É colocando cintura fina e reconhecendo cintura fina no lugar da valente, daquela que sabe lutar, daquela que sabe se impor, mas que quando a polícia chegava no local, a polícia não podia desrespeitá-la. Se a polícia tratava ela com cordialidade e respeito, ela atendia e acompanhava a polícia. A polícia só não podia chegar partindo para cima dela. Aí ela respondia na mesma moeda, que é de onde surge, né, essa história de que precisava de não sei quantos carros, não sei quantos homens para segurar, controlar a cintura fina. Sim, em alguns momentos, de fato, está lá em diversas notícias de jornais esse controle ou esse descontrole da cintura, né, que era muito forte, de fato, e essa necessidade de um grande número de policiais para submetê-la. Mas há essa relação que fica numa zona um pouco cinzenta, inclusive numa entrevista lá de 72 que ela dá, que é publicada em janeiro de 73, de que desde quando ela chega em BH, ela conhece muito bem os policiais que conviviam nos hotéis de prostituição, e a relação que ela mantinha, ela nomeia esses policiais, de fato, eram policiais, eram delegados e investigadores, já com uma certa experiência dentro da carreira policial. Ela convivia com esses delegados, investigadores nos hotéis, de um modo muito aberto. Não quer dizer que ela fosse parceira, que ela fizesse programa sexual com eles, sei lá, pelo menos ela não chegou a esse detalhe, mas não quer dizer que fosse isso. Mas quando ela era levada para a delegacia, ela era também reconhecida. Então, assim, há essa situação que faz parte de uma espécie de pacto que vai sendo renovado ao longo do tempo. Não é assim essa coisa grosseira, né? Da gente falar assim, não, a cintura assediava, a cintura desrespeitosa, nada. Há diversos, inúmeros relatos que ela apenas, de fato, se tornava agressiva se a tratassem com desrespeito. Eu acho que isso é o mínimo de regra de conduta entre as pessoas, entre qualquer pessoa. Diário da Tarde, 25/7/1953, sábado. Violenta agressão a Gillette esta madrugada em uma pensão alegre. Autuado o taradinho, o golpe teria sido desferido por uma irregular. A vítima com um profundo corte no rosto. Às primeiras horas de hoje, uma guarnição da Rádio Patrulha foi chamada às pressas para intervir em violenta cena de agressão que se desenrolou no recinto da Pensão Nova América, situada à Rua São Paulo 161, na parte boêmia da cidade. Chegando ao local, os patrulheiros prenderam em flagrante o cozinheiro José Arimateia de Carvalho, de 20 anos, conhecido pela alcunha de cintura fina, acusado de haver desferido profundo golpe com lâmina de barbear no rosto de Paulo Neves. Este foi socorrido pelos patrulheiros, pois sangrava bastante na parte atingida pela Gillette, sendo levado imediatamente para o pronto-socorro. Seria uma mulher. José Arimateia de Carvalho foi transportado em carro da Rádio Patrulha para a Polícia Central, sendo autuado em flagrante por lesões corporais. O auto de prisão já havia sido lavrado quando a polícia, após proceder diligência, apurou que José Arimateia de Carvalho não seria o autor do violento golpe de lâmina que atingiu Paulo Neves. Em meio à confusão que se originou no interior da Pensão Nova América, uma irregular que responde pelo nome de Maria de Tal teria desferido a giletada na vítima.
escondendo-se antes da chegada da rádio patrulha. Cintura Fina negou que tivesse utilizado lâmina de gilete durante a luta em que empenhou com Paulo Neves. O flagrante anteriormente lavrado cairá, certamente, em face da nova versão seguida. José Arimateia de Carvalho foi recolhido ao 2º Distrito Policial, onde permanecerá até completa solução da ocorrência. Tipo Glostorado, Cintura Fina, que se envolveu na ocorrência da Pensão Nova América, é natural do Ceará. E pelo que se informa, em sua cidade natal era conhecido pelo apelido de Esther Williams. O rapaz, que é um tipo glostorado, causou espécie àqueles que assistiam ao seu depoimento na polícia. Com recalques femininos, Cintura Fina tinha as unhas esmaltadas e o cabelo arranjado com permanente tone. Além disso, o rapazinho que passava ruge, fato que mais impressionou os investigadores na Polícia Central. Cintura Fina realmente é um desses tipos que envergonham o sexo, uma vez que se julga de beleza incomum e que nasceu talhado para ser mulher. Depois dessa passagem que ela tem ali no final da década de 50 e início de 60 no Rio, ela retorna para Belo Horizonte na década de 60 e volta ensaiando um certo discurso de regeneração, né, e de abandono da navalha, que parece não durar tanto aí, pelo menos nessa década. Mas esse é um período que ela consolida a sua imagem na cidade e que também, como você vai marcando, uma imagem de protetora das prostitutas, um momento que ela vai se aproximando também de outras colegas. Conta um pouquinho mais dessa década pra gente, de o que foi a passagem dela aqui na década de 60. Nos anos 60, diferente lá da década de 50, ela já forma um grupo de travestis, de companheiras travestis, de amigas travestis aqui em BH, principalmente na Lagoinha, girando ali em torno da Praça Vaz de Melo, que atualmente não existe mais, mas que vai apontar para esse fortalecimento de uma vida de sociabilidade da cintura e vai apontar para nós também, né, algo que muitas poucas pessoas têm menos consciência sobre essas formas de sociabilidade que existiam. Claro, tem travestis aqui como a Zoraida, a Vanusa, que já atuavam aqui no finalzinho dos anos 60 em BH e que relatam sobre isso. E a própria Vanusa relata que conheceu Cintura Fina, a Zoraida também conheceu, conviveu com Cintura Fina, aprendeu o conto do Suadouro com Cintura Fina. É bacana isso também, essa forma de transmissão de pequenos golpes, pequenas práticas que ajudavam as travestis a se virar, a ganhar a vida, né? É bacana a gente também lembrar que ela conhece a sua mãe adotiva aqui nos anos 60, a Dona Maria da Conceição, que vai receber, vai acolher Cintura Fina, vai dar uma espécie de teto, de ambiente familiar para ela. A Dona Maria da Conceição conheceu Cintura Fina no presídio, quando ela ficou presa aqui em 63. Quando Cintura termina a pena, uma pena curta de 8, 10 meses, se não me engano, Cintura Fina sai do presídio e procura Dona Maria da Conceição no Jardim Montanhês. E a Dona Maria recebe de braços abertos. A partir daí também, Cintura Fina, que se dizia católica, se torna um bandista, acompanhando a crença, a religião da Dona Maria, que é muito reconhecida, tanto lá no Jardim Montanhês, quanto na Lagoinha da época, também por acolher as mulheres prostitutas daquela região de Lagoinha e Bonfim. Então, Cintura, ela começa com esse discurso, como você lembrou, da regeneração, de tentar se afastar do uso da navalha, ou de começar uma dissociação dessa imagem social que foi construída ao longo dos anos 50, que ficou muito marcada pelo discurso policial, pelo discurso da imprensa, pelo discurso jurídico, como a pessoa delinquente, meliante, vadia, desordeira, ela começa a querer dissociar dessa imagem ao longo dos anos 60. É um processo que não dá muito certo, é um processo de idas e vindas, de sucessos e fracassos, enfim. Nos anos 60, ela se debate um pouco entre esses dois conflitos, assim, de tentar construir uma imagem social de Cintura Fina trabalhadora, vamos dizer assim, não
com essa imagem associada ao trabalho sexual, mas, ao mesmo tempo, ainda se envolvendo em alguns delitos aqui na cidade. Nesse período também que ela passa a gerenciar uma das casas, né? Sim, uma casa na rua Inhaúma. Hoje em dia existe apenas um quarteirão dessa rua. A rua tinha 2 quarteirões e ela chegava até a Rua Dom Auá. Então, na rua Inhaúma, a Cintura Fina gerenciou uma casa de mulheres. Ela não voltou a ter essa experiência aqui em BH depois, nos anos 70 e 80, mas isso é bacana para se perceber de tal forma era o envolvimento dela e a habilidade que ela tinha para ter confiança e essa recíproca também, né? De que as mulheres, os trabalhadores do sexo, confiavam em Cintura Fina. Embora, claro, quem vai ler o livro vai ver que ela teve também uma disputa, um desentendimento com uma prostituta que deu uma facada em Cintura Fina, e uma facada grave, né? Colocou a Cintura Fina numa situação de saúde muito grave, da qual a Cintura se restabeleceu, se recuperou, mas isso também aponta que, em determinados momentos, houve alguns desentendimentos entre Cintura Fina e ou pelo menos uma pessoa desse grupo social que reconhecidamente Cintura Fina protegia. E cintura é o emblema disso, assim, acho que não tem outra palavra melhor do que essa. Cintura é uma pessoa emblemática dessa combinação de santo e demônio. Diário de Minas, 20 de 2 de 1964, quinta-feira. Cintura Fina leva outra facada na luta por 2 homens. Na disputa por 2 homens, o malandro Cintura Fina, famoso por ser forte, brigador e de andar delicado, sofreu uma facada ontem de madrugada em frente ao bar da esquina de ruas Guaicurus e Rio de Janeiro, depois de discutir em termos pornográficos com a prostituta Nilza Ferreira, que usou uma faca de 15 centímetros para acabar com a discussão. Os 2 homens estavam dentro do bar, sentados com Nilza Ferreira, e Cintura Fina, que se chama José Arimateia de Carvalho, quis conquistá-los. Nilza não quis ceder os 2 homens. Cintura Fina insistiu, os 2 se acusaram sobre a função das partes do corpo humano, terminando com a facada do lado de fora do bar. Constante de facas. Tanto para Nilza Ferreira como para Cintura Fina, a violência é uma constante de vida. Cintura Fina é conhecido pela polícia por ser brigador e pelos médicos por estar sempre com o corpo cortado. A frequência de suas brigas, a força de seus braços e a agilidade dos movimentos fizeram dele um malandro cercado de lendas, de quem se diz sobre o corpo retalhado, as vitórias contra guarnições da Rádio Patrulha e a preferência pouco lógica, no caso, para os homens. Nilza Ferreira está na penitenciária de mulheres Estevão Pinto pela 3ª vez. Na primeira vez ficou presa por 6 meses e por 1 na segunda. Até a briga com Cintura Fina estava em liberdade condicional. A última briga. Depois da facada, o soldado Carlos Antônio Pereira da Polícia Militar chamou uma rádio patrulha que prendeu Nilza e cuidou do machucado de Cintura Fina, que mais uma vez não está em perigo. Antes de dar a facada, Nilza ouviu de Cintura Fina a ameaça de que estava armado e, sem medo da fama ou da arma, aceitou a briga e saiu ganhando, apesar de os 2 homens ficarem de lado. Luiz, pegando então um gancho aqui, você já começou a falar um pouquinho da década de 70. Conta um pouquinho mais desse período, que é marcado tanto por essa tentativa dela de trabalhar como alfaiate, essa aproximação maior também com essa mãe adotiva dela, né, entre outras. Então, quando ela volta de 72 para BH, ela vai procurar a Dona Naná, e Dona Naná recebe ela de braços abertos na casa dela, oferece um barracão para ela morar, resgata essa ideia da unidade familiar, ou pelo menos de uma relação familiar com Cintura Fina, dá o suporte, o apoio que Dona Naná imaginava que Cintura Fina precisaria. E, em alguns momentos,
ela vai viver ali com Dona Naná. Em outros momentos, ela vai buscar uma vida por conta própria, né? Tanto que nesse mesmo período, por exemplo, 72 ela está lá com Dona Naná, 73 também, 74 ela já está no barracão no Morro do Querosene, esse tal onde ela coloca uma tabuleta anunciando a sua atividade como alfaiate. Lá no presídio de Ilha Grande, na segunda estadia dela, ela aprende a costurar lá. Até então ela não havia se envolvido com alfaiataria, costura e tal. É um companheiro dela, ela se torna companheira de um presidiário, é ele quem ensina ela a costurar. E quando ela volta para BH em 72, ainda retomando aquele discurso da regeneração, da tentativa de dissociar a imagem dela, dessa imagem simbólica social que as pessoas fazem dela, da violência, da marginalidade, da vadiagem e tal, ela consegue emprego como costureira, ela se anunciava alfaiate, o que eu acho que já é bastante representativo desse processo de modulação. Ela tenta modular essa performatividade feminina com uma atividade, por exemplo, laboral, com a alfaiataria, né? Ela não se anuncia como costureira. Ela faz uma placa, coloca lá no seu barracão, se anunciando como Zezé Alfaiate. E é bacana, porque, bom, é sabido, né? O nome de registro de cintura fina é José Arimateia. Ela não adota o José Alfaiate, ela adota Zezé, que é um nome andrógino, né? Zezé é apelido tanto de Maria José quanto de José Maria. Então, ela opta por esse caminho do meio, por esse caminho de tentar conciliar uma performatividade feminina que ela ainda quer manter com uma atividade laboral que daria, vamos dizer assim, sei lá, respeitabilidade, reconhecimento social, imagem de maturidade, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ao longo dos anos 70, ela mantém esse processo de uma tentativa de, vamos usar aqui entre aspas, regeneração social, mas não consegue se afastar ainda das situações de delito. Eu não sei delimitar exatamente em que ano ela começa a transitar para Uberaba e por que escolher Uberaba. Isso é algo que realmente, assim, eu me contorço de curiosidade para saber por que ela escolheu Uberaba. Eu não acho que tenha sido por causa da questão do espiritismo, que Uberaba é esse grande centro urbano que tem esse reconhecimento, é uma referência para essa questão do espiritismo em função de Chico Xavier. Eu não acredito que tenha sido isso, mas Cintura começa a fazer esse trânsito por volta de 74, e começa a fazer receptação de objetos roubados. Em Uberaba, mandavam para ela, e ela, enfim, vendia aqui em BH. Aqui mesmo em BH, ela se envolveu com receptação de objetos roubados com um pequeno grupo de jovens de 18 anos que fazia os assaltos e passava determinados objetos para a cintura fina. Então, ela não consegue se afastar dessa via do delito. E aí, na segunda metade dos anos 70, ela vai cumprir uma pena. É o único processo que eu não consegui resgatar. É o processo que vai relatar sobre a primeira pena que ela cumpre em Uberaba, em 78 e 9, chegando até o começo de 80. Estado de Minas, 3/6/1973, domingo. Não me chamem de cintura fina. Gordo, mas conservando ainda as cicatrizes espalhadas pelo rosto e corpo, José Arimateia Carvalho da Silva, o cintura fina, diz que abandonou a navalha pela tesoura e se dedica atualmente à arte da costura. Hoje, o cintura fina de há 20 anos, um dos homens que mais deram trabalho à Polícia Civil e Militar, chama-se apenas José Arimateia Carvalho da Silva e não admite ser chamado pelo apelido. Quando alguém o trata de cintura fina, ele responde muito sério: cintura fina é meu irmão, eu me chamo José Arimateia, costureiro e alfaiate.
Costurando numa alfaiataria da Galeria do Comércio, Confecções Martins, loja 35, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Cintura Fina não gosta de lembrar o seu passado, cheio de brigas e agressões. Mas ele viveu, e embora seja hoje um homem completamente mudado, atribui a mudança à mãe de santo Maria Conceição Silva, Dona Naná, proprietária do Centro Espírita Santa Bárbara Virgem. É reconhecido por onde anda por causa de sua fama. E foi a fama que o levou à delegacia de plantão na noite de anteontem. A prisão. Cintura Fina foi preso na noite de sexta-feira, num bar da Galeria do Comércio, onde bebia em companhia de um amigo, o viúvo e pintor Wilson José dos Santos, de 35 anos. Os dois já estavam embriagados quando o viúvo pediu à Cintura Fina que lhe devolvesse seus 95 cruzeiros, dinheiro pago pela confecção de roupas. José Arimateia não devolveu, e então o amigo chamou a polícia. Uma rádio-patrulha da Central de Operações foi ao local e os dois acabaram presos. Muito preocupado com a alfaiataria e com o grande número de serviço que tinha de entregar ontem, José Arimateia perguntava a toda hora quando ia ser liberado pelo delegado. Ele aprendeu a costurar na penitenciária do Rio, onde cumpriu vários anos de cadeia. Falando sobre a prisão carioca, Cintura Fina afirmou: "Lá tem disciplina e todos saem regenerados. Aqui não. Eles não dão oportunidade de recuperação." José Arimateia pretende fazer uma operação plástica e esquecer de vez a única recordação viva do seu passado, as cicatrizes. Para isso, ele está trabalhando muito para juntar dinheiro. Já recebeu proposta de entrevista no programa Silvio Santos e, se tudo der certo, eu vou ganhar uma boa nota. Com o dinheiro, ele espera pagar a operação. E aí, ela ainda retorna um pouco para Belo Horizonte, né? Mas depois ela passa, na década de 80, a residir de forma mais fixa em Uberaba até o fim da sua vida, né? Conta pra gente, então, um pouquinho desse período, Luiz. Então, quando ela retorna no começo dos anos 80, aqui em BH, eu trabalho um pouquinho, rapidamente, esse não reconhecimento dela por parte daquele território que já estava sendo implodido, demolido, uma grande parte, e a Galeria do Comércio, que foi literalmente implodida, justamente onde ela trabalhou como costureira, né? E de onde, muito certamente, surgiu essa imagem de que ela costurava para as prostitutas que iriam se casar. É também uma notícia que circulou muito em BH, né? De que uma forma da Cintura Fina ajudar as mulheres era fazendo o vestido de casamento delas, daquelas mulheres que trabalhavam na zona e que saíam da zona para se casar. Nos anos 80, então, quando ela volta a BH, ela não se reconhece, ela já está com uma saúde também já bem degradada, né, vamos dizer assim. Enfim, ela vivia na zona boêmia. Cintura Fina gostava muito de beber, de ir para bar, beber, conversar, se relacionar ali, criar essa sociabilidade festiva, vamos dizer assim, em bares. Há determinados bares, como o Bar Maracanã, que não existe mais, que ficava ali na entrada da Praça Vaz de Melo, de quem vai para o centro, para a Lagoinha, bastava atravessar o Arrudas do lado direito, atravessar a Contorno, né? E do lado direito você tinha o Bar Maracanã. Ela ia muito ali, frequentava muito os bares da Rua Paquequer. O Hotel Monte Carlo ela frequentava muito, também na Rua Paquequer, ali nos anos 70, né, que eu digo. E esses ambientes, eles desapareceram para dar lugar ao complexo viário, à estação do metrô, aqui em BH. Então, ela não se reconhece mais nessa cidade. 84 é a última vez que ela vem a BH, ou que eu consigo, né, identificar como sendo a última vinda dela aqui. E a partir de 84, ela se estabelece de vez em Uberaba. E lá em Uberaba, ela vai cometer ainda alguns delitos. Ela vai ser vítima do terceiro processo, em que ela atua como vítima, né,
naquela situação. Ela leva uma facada também em Uberaba, dentro de um conflito que ela entra lá com um cara num bar. E depois outros 2 conflitos em que ela vai, em um, ser absolvida, e em outro ela vai cumprir uma pequena pena, que durante o cumprimento dessa pena, em 87, ela é localizada por um jornalista do estado de Minas, e a última entrevista dela, uma entrevista longa que ela deu, e que é publicada em abril de 87 no estado de Minas. E aí ela já está realmente com uma aparência praticamente irreconhecível, se comparada aí ao longo do tempo, uma aparência já envelhecida, e ela não comete mais delitos a partir de 88. Ela se emprega como gari na prefeitura de Uberaba. Em 92, ela se aposenta por invalidez e ela falece em 95. Então, há uma ruptura muito clara, de fato. Não vai se dar pela regeneração que ela planejava, o que ela divulgava lá nos anos 60 e 70, mas uma ruptura mesmo pela pouca capacidade física, de saúde, de continuar a ser quem ela era. Aquela pessoa valente, brigadora, que exigia respeito do outro. Se o outro não desse respeito, ela ia lá e acertava a conta com eles e tal. Dentro dessa última pena que ela cumpre em Uberaba, ela fala, né, na entrevista, e não é contestada pelo agente que está ali do lado dela na entrevista, ela fala que ela tem um grande respeito pelas 2 ou 3 outras travestis que estão presas com ela e pelos as outras pessoas que estão cumprindo pena ali no presídio, e que ela costura, e que ela gosta de ser chamada de Dona Zezé pelos companheiros ali, as companheiras do presídio. Ou de madrinha, né? Ou de madrinha, sim. E é bacana isso, né? Assim, esse processo do amadrinhamento, que envolve uma relação de respeito, né? De reconhecimento, de que você veio antes de mim, de que, de um certo modo, abriu um pouco aí as portas para nós, né? Não um indivíduo apenas, mas para um grupo social. Tentei fazer um exercício ao longo do livro. Esses 40 anos que eu cubro, eu tento mostrar que Cintura Fina ela está no mundo, mas, ao mesmo tempo, ela tenta se ver no mundo em que ela está, e se ver como uma referência social, mesmo que com algum sinal invertido, algum sinal trocado, né? Porque sobre ela se constituiu, como eu falei antes, essa imagem eu uso aqui o masculino, porque eu estou recuperando as fontes de jornais, do vadio, do desordeiro, do meliante, do delinquente, daquele que faz escândalo na via pública, enfim, todas essas categorias que trazem sobre si uma relação com a marginalidade. De uma perspectiva interseccional, ela tem todos esses marcadores de uma pessoa que está para além da margem e que, em alguns momentos, ela se via vivendo nesse lugar. Ela não apenas vivia, né? Nesse sentido assim, eu vou sendo levada a viver do modo que eu sou. Mas ela se via, se pensava. E, claro, não vou dizer aqui que ela fazia grandes reflexões, até porque ela nem deixou muitos registros sobre isso. Mas nas entrevistas, ela sempre tocava em alguns pontos que leva a gente a perceber que ela tentava se pensar nesse lugar de uma travesti negra, periférica, com um corpo que traz essas marcas das agressões que viveu, que sofreu ao longo do tempo, né? Então, isso eu acho bacana, assim, perceber nela, porque essa imagem mítica, lendária, que foi, de um certo modo, imposta a ela, né, não comporta, não permite a gente perceber esse movimento que eu tentei mostrar lá no livro, de que alguém que está no mundo e que está se vendo no mundo em que está. Cintura é uma figura muito interessante. Assim, eu realmente fico apaixonado, assim, fico muito envolvido quando eu falo dela. Luiz, obrigado. Então,
pra gente terminar mesmo, eu sempre abro aqui um espaço, caso você queira fazer jabá de alguma coisa sua, ou então contar um pouquinho de para quais direções sua pesquisa tá caminhando agora. É um momento livre. Bom, eu vou fazer os dois. O livro sobre cintura fina, ele se chama Enverga, mas não quebra, Cintura Fina em Belo Horizonte. Ele está à venda pelo site da editora O Sexo da Palavra. Então, quem tiver interesse pode digitar www.osexodapalavra.com/cintura fina. Tudo junto, para chegar ao endereço lá da venda do meu livro. E eu tenho um projeto, né, como eu falei lá no começo, na virada dos anos 90 para os anos 2000, eu comecei a sistematizar, de fato, a pesquisa de resgate da memória das formas de sociabilidade LGBTQIA+, aqui em BH. Então, eu tenho um projeto para mais 3 livros. No primeiro livro, eu vou cobrir o período de 1946 até 1969, para mostrar como que esse círculo de relações dentro do segmento LGBTQIA+, aqui na cidade se constituiu. Depois, um segundo livro, de 1970 até 89, também com essa mesma marca, as formas de sociabilidade que se constituiu nessas 2 décadas aqui na capital. E um terceiro livro que seria para registrar isso que nós hoje chamamos de transgeneridade, mas que não tinha esse nome entre 1917 e 1946, aqui em BH também. Há diversos casos, todos relatados em jornais, e que há algumas outras formas de tentar detalhar um pouco mais esses casos de pessoas que não se viam com o gênero que foi atribuído a elas quando elas nasceram, e que essas pessoas buscaram uma outra forma de fixar, de consolidar uma identidade de gênero que fosse adequada à forma como elas se viam. A década de 30 é farta nesses casos aqui em BH, mas existem também os casos nos anos 40 e, enfim, aquele primeiro lá de 1917 que teve repercussão nacional. Então, eu tenho esse projeto de mais esses 3 livros e aí cumprir isso que eu acho que a cidade não tem, né, o registro dessa memória. Com lacunas, claro. E aí as lacunas, outras pessoas que se interessarem aí pela frente vão buscando formas de preenchê-las, enfim. Mas o meu mote é esse. Obrigado, Tiago, pelo espaço, pela longa e agradável conversa e sucesso com Larvas Incendiadas. Eu que agradeço, querido. Foi um prazer te receber aqui no Larvas. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Integramos também a rede LGBT Podcasters, um movimento para fortalecer podcasts feito por e para pessoas LGBTQIA+. O Larvas está disponível em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio!